Gênesis capítulo 12, do verso 6 em diante, diz assim a palavra de Deus: Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora Gênesis capítulo 13, verso 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Versículo 18 do capítulo 13, para terminar. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite, Gênesis capítulo 12, do verso 6 ao 8, e também capítulo 13, verso 3 e 4 e verso 18. E o tema da nossa reflexão nessa noite é um altar ao Senhor, tá certo? Um altar ao Senhor. Se você tem acompanhado as nossas reflexões na segunda-feira, você vai lembrar que segunda-feira passada nós falamos do chamado de Abraão. E no chamado de Abraão, uma coisa que ficou em evidência na vida de Abraão para nós foram algumas marcas importantes que a gente observou na vida dele. A marca, ou as evidências na vida de Abraão, né, que se manifestou a partir do chamado que Deus fez para ele, foi a renúncia, né, a confiança e a obediência. Isso nós vimos semana passada. Se você não acompanhou, então você procura assistir a nossa live da semana passada, onde nós falamos do chamado de Abraão. E que essas três marcas ficaram evidentes na vida dele. A marca da renúncia, da confiança e da obediência. Mas há uma quarta marca que nós não falamos semana passada, porque deixamos exatamente para a ocasião do dia de hoje. Essa quarta marca na vida de Abraão é o culto. O mesmo Abraão que tinha disposição para renúncia, para confiança e para obediência, é o mesmo Abraão que tinha disposição para o culto. E nós observamos nesses versículos que eu compartilhei com os irmãos na leitura, algumas coisas interessantes sobre essa questão do culto na vida de Abraão. Né? Nós observamos que ele cultuou a Deus várias vezes, em diversos lugares e em diferentes momentos. Olha só que interessante. Estes versículos nos mostram isso. Abraão cultua a Deus, né, várias vezes, em diversos lugares e em diferentes momentos da sua vida. Então você pode observar, por exemplo, que foram várias vezes. Nestes versículos que nós lemos, 3 versículos aqui no capítulo 12 e 3 versículos no capítulo 13, aparece 4 vezes a palavra altar. Aparece 3 vezes a expressão um altar ao Senhor. E aparece 2 vezes invocou o nome do Senhor. Ou seja, Abraão cultuou a Deus várias vezes nestes poucos versículos que nós lemos. Por causa da repetição da palavra altar, por causa da repetição da expressão um altar ao Senhor, por causa da repetição da expressão invocou o nome do Senhor. A gente percebe, fica evidente para nós que Abraão cultuou a Deus várias vezes. Mas não só Abraão cultuou a Deus várias vezes, Abraão cultuou a Deus em diversos lugares. A gente observa o texto no começo do versículo 6, fala que ele chegou em Canaã, e o verso 7, verso 6 diz que ele chegou a Siquém,
em Moré, e ali ele levantou um altar e cultuou ao Senhor. Depois fala que entre Betel e Ai, de novo, Abraão levanta um altar e cultua ao Senhor. E de novo, no capítulo 13, ele retorna de novo para aquele mesmo lugar, entre Betel e Ai, e ele cultua o Senhor. E depois, no versículo 18 do capítulo 13, diz que lá em Manre, nos carvalhais de Manre, em Hebron, ele de novo cultua ao Senhor. Então observa que interessante, uma das marcas da vida de Abraão que nós observamos, além da renúncia, além da confiança, além da obediência, essa marca do culto. Ele era um homem com disposição e com prática de culto ao Senhor. E ele cultuou várias vezes. Ele cultuou em diversos lugares. E ele cultuou em diferentes momentos também. A gente observa que ele cultua o Senhor assim que ele tem acesso ali àquela região de Canaã, não é? Em Siquém, em Betel, em Ai, ali em Canaã, ele chegando ali, ele cultua ao Senhor. E quando ele retorna do Egito, depois de uma estada ruim, trágica no Egito, lá no capítulo 13, do verso 3 e 4, ele cultua novamente ao Senhor. E depois, lá no versículo 18 do capítulo 13, depois dele se separar de Ló, seu sobrinho, mais uma vez ele cultua ao Senhor. Então olha só, Abraão carrega essa marca na sua vida, a marca do culto. Um homem que era movido no seu coração por temor a Deus, e por isso ele cultuava o Senhor. Cultuava o Senhor várias vezes, cultuava o Senhor em diversos lugares, cultuava o Senhor em diferentes momentos da sua caminhada. Quando chegou em Canaã, ele cultuou o Senhor. Quando ele voltou do Egito, ele cultuou o Senhor. Quando ele se separou de Ló, mais uma vez ele cultuou o Senhor. E isso é o que deve acontecer comigo e com você. É o que deve acontecer comigo e com você. Nós devemos cultuar o Senhor várias vezes, na verdade, sempre. O nosso culto ao Senhor deve ser constante. E também deve ser em diferentes lugares. Cultuamos a Deus no templo, cultuamos a Deus na nossa casa, no quarto, na sala, na cozinha, dentro do nosso carro. Cultuamos ao Senhor em todos os lugares que forem possíveis, né, e apropriados para prestarmos culto ao Senhor. E também nos diferentes momentos da nossa vida. E nós estamos vivendo um momento atípico e não por isso deixamos de cultuar o Senhor. Cultuamos o Senhor nos momentos de festa, de alegria, de celebração, de vitória, de triunfo, de bênção, mas também de tristeza, de luto, até mesmo nos sepultamentos que nós realizamos, nos ofícios fúnebres que nós realizamos. Ali nós realizamos um culto de gratidão ao Senhor pela vida dos irmãos que partiram para a eternidade. Então, à semelhança de Abraão, nós somos desafiados a cultuar o Senhor várias vezes, em diversos lugares, né? E em diferentes momentos da nossa vida. Porque, na verdade, o culto para nós não deve ser um evento, não deve ser apenas um momento, mas deve ser um estilo de vida, né? A nossa vida deve ser um culto ao Senhor, né? E ela pode acontecer, esse culto pode acontecer em diversas vezes, em diferentes lugares e por diferentes situações e momentos da nossa história, né? A nossa vida é um culto ao Senhor, porque nós sabemos, a palavra de Deus diz que Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo. Então nós somos o templo do Espírito, Deus habita em nós. Então a palavra do Senhor não é à toa, não é sem propósito, que diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque a sua vida deve ser um culto ao Senhor. E isso, o exemplo de Abraão nos chama a atenção, né? Ele era um sujeito que na sua vida ficava evidente a sua disposição de renúncia, a sua disposição de confiança, a sua disposição também não só de confiar em Deus, mas de obedecer, de obediência, e a sua disposição de cultuar. O culto era uma marca na vida de Abraão e deve ser assim na minha e na sua vida. A pergunta que fica para nós é: por que razão Abraão cultuava o Senhor dessa maneira, né, tão intensa? Né? Por que Abraão levantava altar em tudo quanto é lugar? Por que Abraão invocava o nome do Senhor? Então, pelo menos 3 razões, a gente olhando para a história de Abraão, a gente pode mencionar
e serve de estímulo para nós, para que nós também cultuemos ao Senhor, né? E a nossa vida seja um culto ao Senhor. Então, por que Abraão fazia isso? Porque ele cultuava Deus, né, tantas vezes, em diversos lugares e também, né, em diferentes momentos. Por quê? Primeiro, porque o Senhor é o Deus que se revelou a Abraão. Essa era uma razão, porque ele entendia que o Senhor era o Deus que havia se revelado a ele. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus se revelou. O texto fala aqui que apareceu o Senhor a Abraão, o verso 6 do capítulo 12. E ao final diz: ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ou seja, o Senhor se revelou a Abraão. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma bênção incomparável. Não é? Não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abraão. Não é? Não foi Abraão que clamou por Deus, foi Deus que veio sem nenhum clamor e se manifestou e se deu a conhecer a Abraão. Lá em Atos 7:2 diz que o Deus da glória apareceu para Abraão. Ou seja, um Deus que se revela, um Deus que se dá a conhecer, um Deus que vem ao nosso encontro. O Evangelho diz que isso aconteceu de maneira mais sublime, né, completa, cabal, na pessoa de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, montou a sua tenda, tabernaculou entre nós. E o que aconteceu? João diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João diz mais: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai o fez conhecido, Jesus. Então, nós devemos cultuar a Deus em todo lugar, em todo tempo, em todos os momentos possíveis e apropriados, né? A nossa vida deve ser um culto, porque a semelhança de Abraão nós entendemos que o Senhor é o Deus que se revelou a mim, que se revelou a você, que veio ao nosso encontro, né? Que se manifestou, que se deu a conhecer. Porque se Deus assim não fizesse, nós não teríamos a menor condição, a menor possibilidade de conhecê-lo, né? De nos relacionarmos com Ele, de amá-lo, de confiar nele, de esperar nas suas promessas, nas suas bênçãos, da sua direção e da sua palavra. Então, glória a Deus, nós cultuamos a Deus porque o Senhor é o Deus que se revelou a Abraão, se revelou a mim, se revelou a você, e pode estar se revelando hoje a alguém que ainda não teve essa experiência com Ele. E a maior revelação, ou o ápice da revelação de Deus, é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, nós, a semelhança de Abraão, vamos cultuar a Deus sempre, porque o Senhor é o Deus que se revelou. Mas mais que isso, o Senhor é o Deus que o chamou. Não é apenas o Deus que se revelou, mas o Deus que o chamou. E se chamou é porque escolheu, não é? Lá em Ur dos Caldeus, Deus vai e se revela a Abraão porque Deus o escolhe para si. E Deus o chama. Olha só que coisa especial. Então, isso faz toda a diferença. Deus se revela e Deus chama, faz um chamado específico para Abraão, para que ele venha ser pai de muitas nações, para que através dele as nações da terra, as famílias da terra sejam abençoadas. Olha que coisa incrível. É claro que Deus não dependia de Abraão, assim como não depende de mim, assim como não depende de nenhum de nós, né? Mas ele decidiu soberanamente, né, nos conceder a graça de participar das coisas extraordinárias que Ele fará, né? E nós teremos esse privilégio de participar, assim como Ele o fez, na vida e através da vida de Abraão. Então, irmãos, nós assumimos, né, o exemplo de Abraão, que cultuava a Deus várias vezes, em diversos lugares, em diferentes momentos da sua vida, porque nós temos o mesmo entendimento, que o Senhor é o Deus que se revelou e que o Senhor é o Deus que nos escolheu. Que coisa maravilhosa, né? Deus olhou para nós, né, e atentou para nós na sua misericórdia, na sua graça, e nos escolheu e nos chamou para sermos seus discípulos, para sermos sal da terra, luz do mundo, para sermos embaixadores do seu reino. E não havia nada em nós que pudesse atrair ou despertar a atenção de Deus. É obra da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Foi assim com Abraão, foram assim com todos os personagens da Escritura, do Antigo e do Novo Testamento. Foi assim com o apóstolo Paulo, e é assim comigo e com você. Então nós cultuamos a Deus porque Ele é o Senhor que se revelou, porque Ele é o Senhor que nos chamou. E se porventura
Você ainda não tinha tido essa experiência, essa percepção. E hoje, o Senhor está chamando você. Ele está se revelando a você, está chamando você, para que você tenha uma experiência viva com Deus vivo, que veio a nós, na pessoa bendita de Jesus, e para que você passe a cultuar ao Senhor. Que o culto seja uma marca na tua vida, como foi na vida de Abraão, e como é na vida de cada um daqueles que se tornaram filhos de Deus em Jesus. Nós gostamos, nós temos prazer de cultuar a Deus. Nós temos prazer de abrir a boca e louvar, e bendizer, e ouvir a sua palavra, e orar, e participar daquele momento especial de adoração, seja ele coletivo ou até no particular. É muito especial para nós, é um deleite para o nosso coração. Então, Abraão cultuava a Deus porque o Senhor é o Deus que se revelou, porque o Senhor é o Deus que o chamou, e porque o Senhor é o Deus que o abençoou. O texto aqui diz, pelo menos no capítulo 13, versículo 13, ele diz, olha, farei, capítulo 13, verso 16, ele diz, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta, percorre essa terra, seu comprimento e sua largura, porque eu darei ela a você, Abraão. Olha que coisa incrível o que Deus faz com Abraão. E como nós já lemos no capítulo 12, no verso 2 e 3, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, ser tua uma bênção, serão benditas em você todas as famílias da terra. Então Abraão não tinha outro caminho, não tinha outra direção a não ser esta: cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor várias vezes, cultuar o Senhor em diversos lugares, cultuar o Senhor em diferentes momentos da sua vida. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que se revelou a Ele e se revelou a nós em Jesus. Porque o Senhor é o Deus que chamou e está chamando-nos na pessoa de Jesus. Ele diz, vinde a mim, segue-me. Essa é a palavra de Jesus para nós. E porque o Senhor é o Deus que nos abençoou. Foi assim que Ele fez com Abraão, é assim que Ele tem feito comigo e com você. É assim que Ele tem feito com cada um dos seus filhos, com cada um dos discípulos de Jesus. Nós estamos atravessando um ano de pandemia, muitas lutas, muitas dificuldades, muitos desafios, muitas contrariedades também, muitas dores e sofrimentos e tristezas, mas nós não podemos em nenhum momento dizer que Deus não nos abençoou. Nós não temos essa condição de dizer isso. Nós podemos apenas então somente dizer o contrário: Deus nos abençoou. Independente de pandemia, independente de dificuldades, independente de lutas, de tribulações, de vicissitudes, de tempestades, o Senhor nos abençoou. Esta é a grande verdade e nós temos que reafirmá-la, pela nossa consciência, à luz da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. Nós não temos outra opção, nós temos que levantar a mão e dizer: obrigado porque o Senhor nos abençoou. Obrigado, Senhor. Chegamos em um ano de pandemia, foi pela tua graça, foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que nos deu vida, saúde, foi o Senhor que recuperou, deu graça de recuperação da saúde de muitos irmãos. Então nós louvamos a Deus, porque o Senhor é quem abençoa Abraão, é quem abençoa a minha vida e quem abençoa a tua vida. Se você está aqui é porque o Senhor te abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa, irmãos, muito interessante da gente considerar, é que aquilo que era uma marca na vida de Abraão, que era o culto, se tornou uma marca na vida do seu filho, e se tornou uma marca na vida do seu neto. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 26, versículo 24 e 25, que também o nosso querido Isaac, filho de Abraão, levantou um altar ao Senhor. E Gênesis 33, do 18 ao 20, diz que o neto, Jacó, levantou um altar ao Senhor. Então, quando o culto for uma marca na nossa vida, o culto for uma marca na minha vida, na tua vida, assim como a renúncia, assim como a confiança, assim como a obediência, quando o culto for uma marca nas nossas vidas, ele pode vir a ser uma marca na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, pode vir a ser uma marca nas futuras gerações. E eu louvo a Deus porque o culto ao Senhor foi uma marca na vida do meu avô, seu João Navarro, do qual eu recebi o nome como homenagem, João Navarro Neto. O culto era uma marca na vida do meu avô. O culto sempre foi uma marca na vida do meu pai.
O culto tem sido uma marca na minha vida. E eu espero em Deus que seja uma marca na vida dos meus filhos, do João e do Heitor, e que se eu vier a ter netos, possa ser uma marca na vida dos meus netos e das futuras gerações, para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, que marca linda e maravilhosa que Abraão tinha na sua vida. Ele tinha a marca da renúncia. Quando o Senhor falou para ele, sai da tua terra, essa marca fez a diferença. Ele respondeu renunciando às suas raízes, né? Como eu falei há algum tempo atrás, suas raízes, os seus vínculos, os seus afetos, ele renunciou. Ele tinha a marca da confiança, ele tinha fé. O texto de Hebreus diz que pela fé ele obedeceu a Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Ele tinha a marca da obediência, ele saiu e foi em direção àquilo que Deus estava propondo para ele, ainda que fosse desconhecido. Mas ele tinha a marca do culto a Deus. Ele cultuava a Deus várias vezes, ele cultuava a Deus em diversos lugares, ele cultuava a Deus em diferentes momentos da sua caminhada. E nós sabemos, né, que isso foi uma marca na vida dele, que passou para a vida de Isaac, seu filho, e que chegou até a vida de Jacó, o seu neto. É isso que nós desejamos, que o culto ao Senhor seja uma marca na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você seja um adorador, que o teu coração seja um altar, como nós cantamos, e que você possa dizer, te louvarei não importa a circunstância, Senhor, porque eu sou alguém marcado por esta marca maravilhosa. O culto é uma marca na minha vida. Eu quero adorar o teu nome, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, eu quero ser, ó Pai, uma voz que se abre para engrandecer o teu nome. Olha só, e quero que isso seja uma marca em mim, que chegue até a vida do meu filho e que chegue até a vida dos meus netos e as futuras gerações, no nome de Jesus. E sabe de uma coisa que a Escritura diz sobre isso para nós? Abraão levantou altar. 4 vezes aparece a palavra altar. 3 vezes aparece a expressão levantou um altar. E também 2 vezes aparece a expressão invocou o nome do Senhor. Nós não precisamos hoje levantar altar, né? Nós estamos em outro momento. Jesus já veio, nós não precisamos levantar altares, porque o nosso coração é o altar. E a palavra de Deus lá em João diz que Deus procura adoradores. Vem a hora e já chegou, em que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. É assim que nós queremos adorar a Deus, em espírito e em verdade. Estando em casa, estando no templo, estando no trabalho, estando em uma viagem, estando num momento de lazer, nós queremos adorar a Deus, né? Conforme a direção da palavra, em espírito e em verdade. E como diz Hebreus 13:15, né? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Nós queremos fazer em espírito e em verdade. Nós queremos fazer pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Sempre o sacrifício de louvor que confessa, os nossos lábios confessando o nome do Senhor. Então, que Deus permita que nós possamos ter essa marca na nossa vida. O culto seja uma marca na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Independente de pandemia, independente de cenários, situações, circunstâncias, pessoas, Deus se revelou a nós, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos abençoou. Então não há outro caminho. Nós queremos, devemos e vamos cultuar o nome do Senhor. Aleluia. Amém, amém e amém.